Bom dia, turminha. Tudo bem? Ó, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, né, que é a Soraya Vasconcelos. Ela tem mais de um livro, ela tem vários livros. Eu vou deixar a Soraya contar direitinho quais são as publicações que ela tem, os livros, né? Quem que é a Soraya direitinho, ela vai contar para vocês, tá bom? Então, vou passar para ela. Obrigada, gente. Bom dia. Eu sou jornalista, eu sou escritora, já escrevi 4 livros. Um deles é o Museu de Artes e Ofícios, que vocês vão trabalhar provavelmente quando chegarem ao 4º ano. Além disso, um dos colegas disse que eu sei muito sobre museu, foi você, né? Então, na verdade, por que eu sei sobre museus? Porque eu me formei num curso da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que chama Museologia. E eu fiz esse curso. E agora eu continuo estudando na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estudo História. Sou aluna como vocês. Tenho dever de casa, tenho prova, só que o meu curso agora é de História. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre museus, né? Então, eu vou começar contando para vocês, agora eu vou levantar, porque antes de falar sobre museu, propriamente dito, eu vou contar para vocês uma história, tá? Uma história que aconteceu lá na década de 1930. Faz muito ou pouco tempo? Muito tempo, né? Quantos anos? Isso, exatamente. Então, lá em 1930, a história que eu vou contar se passava numa cidade assim, ó. É uma cidade grande ou pequena? Pequena. Bem pequena, do interior de Minas. Quer ver? Vamos ver a próxima imagem, vocês vão ver. O tanto que a cidade era pequena. Olha lá. Não tinha asfalto, né? Olha, reparem bem. As pessoas usando chapéu, olha aqui. E a história, então, se passava nessa cidade. Agora nós vamos conhecer a personagem dessa história. Essa menininha, ela se chamava Wanda, tá? E ela era minha tia. Então, a Wanda está sentadinha ali na cadeira dela com os 2 irmãos dela. Naquela época, era muito difícil ter brinquedos. Muito difícil. Brinquedo a gente só ganhava no Natal e olha lá no aniversário. Era uma coisa complicadíssima ter uma boneca. Porque primeiro que as pessoas não tinham a facilidade para ter as coisas que a gente tem hoje. Depois, porque as pessoas destinavam o dinheiro para outras coisas mais importantes, para construir suas casas, para melhorar de vida. Porque a gente está falando de uma época em que tudo era muito difícil. Então, boneca, brinquedo, era coisa rara. Então, a Wanda só tinha essa bonequinha que está no colo dela. E a Wanda sonhava em ter uma boneca grande. Lá na cidade dela, na rua principal, tinha uma loja que tinha uma vitrine enorme com bonecas de todos os tamanhos. E a Wanda ia com a mãe dela fazer compra na cidade, olhava aquela loja e falava, eu queria tanto ter uma boneca grande, né, maior do que essa aqui que eu tenho. O pai da Wanda era alfaiate, Onésimo. Então, chegou na alfaiataria um amigo do Onésimo, que gostava muito dele, ficou sabendo que a Wanda queria ter uma boneca, falou, vou dar uma boneca de presente para a Wanda nesse Natal. Pode passar, Virgínia. Aí levou para a Wanda escolher a boneca. Nessa rua, que é a avenida principal da cidade, e onde ficava a loja que eu falei para vocês. Então, todo mundo imaginou uma boneca grande, linda, não é? Só que naquela época, a Wanda aprendeu com a mãe dela que boneca custava muito caro, né? E que era muito difícil de ganhar. E quando esse rapaz pegou a Wanda pela mão para levar para a loja, a mãe dela disse assim, olha, Wanda, você não vai dar prejuízo para o amigo do seu pai. Então, a Wanda chegou na loja, olhou todas aquelas bonecas e agora eu vou mostrar para vocês a boneca que a Wanda escolheu. Porque a mãe tinha dito para ela não vai dar prejuízo para o seu pai. Mas o importante dessa história que eu estou contando para vocês é que mesmo não sendo a boneca que ela sonhou a vida inteira, mesmo não sendo a boneca grande, de cabelos longos, de olho de vidro, essa bonequinha foi muito importante para a Wanda. Tanto foi importante que a Wanda guardou essa boneca a vida inteira. Olha, essa é a Wanda, já mais velha. A Wanda se tornou arquiteta, estudou na Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a Wanda, aos 84 anos, quando ela faleceu. E ela guardou essa boneca o tempo inteiro, que hoje é minha.
E eu vou guardar, ela morreu em 2017. E eu vou guardar essa boneca para o resto da minha vida. O que eu sei é que essa boneca não vai sair mais da família. Então, por que eu contei essa história? Para vocês entenderem que as coisas têm valor sentimental para a gente, não é verdade? E que são as coisas importantes que vão para onde? Para os museus. Vão para o nosso coração e, às vezes, vão para os museus, não é verdade? Os museus estão cheios de coisas que foram importantes para alguém. A Virgínia me contou que vocês têm um projeto super bacana que vocês vão fazer um museu de vocês. Me contem rapidinho o que é que vocês vão pôr nesse museu. Brinquedos, que mais? Roupas, que mais? Das casas dos avós de vocês, tem coisa antiga que a gente queira pôr no museu? Um binóculo, olha que legal, gente, a gente botar o binóculo no museu. Nosso museu imaginário aqui já tem livro, já tem binóculo. O que mais? Piano. Olha que coisa bacana. Uma coisa pequena como um binóculo e uma coisa grande como um piano. O que tem por trás de tudo isso? São as lembranças que vocês falaram, o carinho. A gente também guarda para que as pessoas conheçam como eram as coisas antigamente, não é verdade? Imagina, se a gente não guardasse um carro de boi, o carro de boi hoje já quase não está sendo mais utilizado, né? Só na fazenda, na cidade já não tem mais. O que é um carro de boi? É um carro feito artesanalmente nas fazendas, puxado por bois e que servia no passado para levar cana, para fazer todo o transporte das pessoas. Não é bem uma carroça, porque a carroça ela é mais alta e ela é puxada, em geral, por cavalos. O carro de boi ele é mais baixo, ele parece bastante para carregar mercadoria, embora as pessoas também usassem carro de boi. Imagina, então, como que as coisas vão ficando raras e como é importante que a gente tenha museus. Então, olha só, nós moramos numa cidade privilegiada por conta da quantidade de museus que ela tem. Vamos ver quem? Vamos lembrar aqui, olha, rapidinho, cada um vai falar o nome de um museu que lembra. Brinquedos. Brinquedos, Abílio Barreto. Futebol. História natural, temos 2, da PUC e da Universidade Federal de Minas Gerais. Artes e ofícios. Memorial da Vale na Praça da Liberdade. Inhotim. Centro de Arte Popular da CEMIG, muito bacana. Museu de Arte da Pampulha, muito bom. Inimad de Paula, muito bom. Museu da Moda. Gente, essa turma sabe tudo. Eu nem sei para que eu trouxe isso. Bernardo, vem cá, você então, que os seus colegas disseram que você sabe tudo. Virgínia, passa aí para mim o próximo, por favor. Olha lá, ó, Museus de Belo Horizonte. Olha lá, lê ali para nós. Ó. Qual é o primeiro? Minas e Metal. Museu Histórico Abílio Barreto, Museu de Artes e Ofícios. Isso. Museu de Ciências Naturais. Aquele ali é o da PUC. Uhum. Memorial Minas Gerais Vale, Museu de Arte da Pampulha, Museu da Moda, Espaço do Conhecimento FMG, Museu Mineiro, Museu Inimar de Paula, Museu de Imagem e de Som de Belo Horizonte. Dá uma paradinha. Museu de Imagem e do Som. Vocês sabiam que tinha isso em Belo Horizonte? Um museu para guardar os filmes que foram feitos em Belo Horizonte lá na década de 1920. Cartazes sobre esses filmes. É um museu super bacana para guardar sons e imagens do passado. Vai lá. Vai. Museu da História da Inquisição. Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Museu Casa Kubitschek. Parou. Quem foi o Kubitschek? Presidente do Brasil. Isso, na casa dele, que ele morava lá na Pampulha, tem um acervo que conta a história dele. Além de presidente do Brasil, ele foi também prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas. Então tem muita coisa lá. Museu da Força Expedicionária? O que é a Força Expedicionária? Alguém sabe? São os pracinhas, os soldados brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Então há um museu que guarda lembranças. Foi para a Segunda Guerra Mundial. Isso. Então, o Museu de Forças Expedicionárias conta essa história. E as avós têm Maria no nome, por causa de Maria Aparecida.
Esse aqui gosta da história mesmo, hein, Bernardo? Então, vamos lá. Onde que nós estamos? Centro de Arte Popular? Arte Popular, Museu dos Brinquedos, Museu do Futebol, Museu da Escola. Parou. Museu da Escola. Alguém já visitou o Museu da Escola? O que será que tem no Museu da Escola? A minha mãe me disse que as mesas eram diferentes também. Isso. E também, antigamente, para escrever, tinha que usar uma caneta que tinha que colocar tinta. E quando borrava, tinha que usar uma coisa que... Quando a minha mãe era pequena, ela separou no armário dela, de roupa, até hoje mesmo, uma gaveta só de boneca inteira. Tem um montão de sacola, de bichinho, de pelúcia. Aí os bichinhos de pelúcia dela, ela me deu. Dá para fazer um museu, não dá? De boneca. Dá para fazer um museu com isso. Será que esse museu da escola conta como que é isso que as escolas surgiram? Muito boa a sua pergunta. Eu acho que não conta tudo, não, mas conta um pouquinho, porque a história das escolas é muito longa, mas lá deve contar um pouquinho, né? E em todas as cidades, as grandes cidades, nós temos museus importantíssimos. Em Madrid, nós temos o Museu do Prado. Em Nova York, nós temos o Metropolitan. Então, pelo mundo afora, as cidades tentam guardar um pouco daquilo que conta a história delas. Sem falar em cidades que são museus. Vocês já pensaram nisso? Há algumas cidades que são museus. Ouro Preto é uma cidade-museu. O centro histórico de Ouro Preto é considerado uma cidade-museu. Roma é uma cidade-museu, não é verdade? Florença, muitas cidades italianas são cidades-museu. A ideia de museu, gente, ela é muito maior do que a gente pensa. Quando a gente pensa em museu, geralmente a gente pensa numa sala, um lugar fechado, um prédio, não é isso? Não, existem muitos museus que a gente chama de ecomuseus, que são museus de comunidade, onde o próprio trabalho da pessoa que vive ali é considerado patrimônio, né? Então, a ideia do museu ela é muito maior do que apenas a ideia do prédio em si, como essa coisa da cidade. Vai, Bernardo. Museu de Ciências Morfológicas. Museu de Ciências Morfológicas é da Universidade Federal de Minas Gerais. A UFMG tem 23 museus. São museus abertos para todo mundo, são museus muito bacanas. Na Faculdade de Medicina tem um museu que chama Centro de Memória da Medicina. Então, olha, uma dica para vocês. Quem tem pai, mãe, vô, alguém médico na família, vai visitar o museu, o Centro de Memória da Faculdade de Medicina. É muito legal. Vocês vão falar assim, médico, é pequenininho, né? Mas vocês vão falar assim, médico antigamente era assim, usava essas coisas desse tamanho. É muito interessante, tá? Continua aqui só porque tem uma coisa muito importante ali no final. Palácio da Liberdade, Museu da Memória do Judiciário Mineiro. Isso. Meu pai é advogado. Então, os pais que são advogados, juízes, quem tem profissionais da área jurídica na família, vá conhecer o museu, chame os pais para conhecer o Museu da Memória do Judiciário, é lá na Avenida Foz Pena. Tá? O Palácio da Liberdade foi aberto agora, é considerado um museu, é muito, muito lindo. E o último? Muquifo. Muquifo. Obrigada, Bernardo. Pode sentar. Alguém sabe o que é Muquifo? Então, Muquifo é um museu muito bacana que tem aqui na cidade. O Muquifo é o museu Mu de quilombos, quilombolas, e FU de fazendas de favelas urbanas. Então, é o Museu dos Quilombos e das Favelas. Esse museu é um museu muito especial, gente, porque ele conta um pouco da vida, da história, das lembranças de pessoas que normalmente estão fora dos museus. Vocês concordam comigo? Né? São pessoas muito humildes. O Muquifo é um museu do presente. É um museu, porque quando a gente fala em museu, né, a gente tem uma ideia de que museu também é coisa só de passado. Então, não tem museu do futuro? Boa! Tem museu até do futuro, né? Tem museu da língua portuguesa,
Museu de coisa de tudo quanto é jeito que a gente imaginar. E as coisas antigas, o que a gente faz? A gente conserta, manda fazer nova. Olha aqui, vamos ver a boneca da tia Wanda. Vocês acham que eu deveria mandar? Olha como é que ela tá. Olha aqui atrás, gente. Vou mostrar atrás para vocês. Olha o que eu tive que fazer aqui para prender a roupinha dela. Olha a cabeça dela toda sujinha. O braço eu amarrei com uma linha para ele não cair. Vocês acham que eu devia sentar lá em casa e falar, vou arrumar essa boneca? Não. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer isso. As coisas antigas, a gente precisa ter um profissional para cuidar delas, que chama restaurador. O restaurador, ele vai olhar para a boneca, vai estudar de que essa boneca foi feita, em que ano que ela foi produzida. Então, na verdade, é preciso que o museu tenha restaurador para cuidar das coisas antigas. Quando eu fui lá na Rússia, eu fui no Museu Hermitage. Aí tinha várias salas. Em cada porta de cada sala tinha um segurança. Aí a segurança era muita. Tinha os objetos, aí tinha um vidro bem resistente. Isso, ela está lembrando, olha, ela visitou um museu muito importante para o mundo, que é o Hermitage, em Moscou, né? E o que acontece? Ela está falando da segurança. Cada vez mais os museus estão precisando de segurança. Isso é uma pena, né? Porque o nosso patrimônio da humanidade, quando eu digo nosso, é da humanidade, não é meu nem de vocês, é de todo mundo. Cada vez mais esse patrimônio está sujeito à depredação, ao vandalismo, ao roubo, às guerras, as disputas religiosas, tudo isso ameaça o nosso patrimônio. Então, infelizmente, cada vez mais os nossos museus têm que ter mais segurança e a gente vai ficando cada vez mais longe das obras que a gente gostaria de ver de perto. Então, eu, que sou muito mais velha do que vocês, tive o privilégio de chegar pertinho de obras muito bacanas, que hoje vocês não vão chegar perto, vocês só vão ver de longe. É por causa que Van Gogh, quando ele estava vivo, os quadros dele não eram muito famosos, porque ele era um mau vendedor, porque ele tinha um problema na orelha que fazia que ele ficava gritando toda hora. Então, quando ele morreu, só que os quadros dele ficaram mais famosos. Ela está lembrando um pouquinho da história do Van Gogh, né? Para isso também servem os museus, né, gente? Para a gente saber a história de pessoas que não estão mais aqui e que deixaram um legado super importante para a humanidade. Eu quero falar de mais um museu de Belo Horizonte que não está ali. Aqui em Belo Horizonte, gente, tem um museu que eu não sei se ele está aberto hoje, mas tem o Museu do Bordado. Um museu só para guardar bordados. Então, tem vestidos de noiva antiga, bordados, toalhas de mesa, cortinas. Eu não sei como esse museu está hoje, mas eu já cheguei a visitar e é muito bacana. Porque eu digo eu não sei como esse museu está hoje, porque esse é um outro grande problema que nós temos com os nossos museus. A manutenção. Cuidar de um museu custa caro ou barato com tudo isso que eu falei? Custa caro, custa muito caro, né? Precisa ter profissionais. Por isso, muitos museus não resistem, fecham as portas. O Museu do Bordado, por exemplo, funcionava na casa de uma senhora, que ela foi guardando bordados, e ela resolveu montar o museu na casa dela, abrir o museu para visitação pública, fazer pesquisas sobre aqueles bordados, mas até onde eu sei, ela não estava conseguindo dinheiro para manter o museu aberto. Então, eu não sei como é que está agora. Estou gostando muito dessas histórias, porque está mostrando para mim que vocês entendem bem sobre o que é patrimônio, né? Herança. Porque quando a gente fala em herança, muita gente pensa só em dinheiro, herdou herança, né? Ganhou um tantão de dinheiro. Não, a gente herda coisas preciosas, a gente herda exemplos, bons exemplos dos nossos antepassados, né? E os museus servem também para guardar os bons exemplos, coisas que as pessoas fizeram no passado e que servem de lições para o futuro. A gente entra no museu e não tem nem ideia da história dos objetos. Os objetos, eles têm história, da mesma forma que as pessoas. Eles têm um nascimento, quando é que eles surgiram, quando é que eles foram feitos. Eles têm a vida deles, a quem eles pertenceram. E eles têm, às vezes, a morte deles também. É por isso que nos museus é preciso ter
além do conservador, que conserva as peças, o historiador. Porque é o historiador que vai fazer essa pesquisa para registrar a história dos objetos. Os museus, eles trocam peças entre si para fazer exposições temporárias de determinados assuntos, né? Então, é muito comum você ver uma coisa num museu e depois aquilo está em outro. Eu acho que o que foi muito bacana dessa nossa conversa aqui, gente, foi para a gente lembrar o seguinte. Primeiro, tem museu de tudo. E aqui em Belo Horizonte tem museus de tudo, né? Então, para quem gosta de história, tem o Museu Abílio Barreto. Para quem gosta de moda, tem o Museu da Moda. Para quem gosta de plantas, tem o Jardim Botânico. Quem gosta de futebol, tem o futebol. Quem quer saber sobre a vida das pessoas mais simples dos aglomerados da nossa cidade, tem o Muquifo. Quem se interessa pela medicina ou pela justiça, tem museu, né? Quem quer saber a história da escola, quem gosta de arte, tem o Inimar de Paula, tem o Museu de Arte da Pampulha, que é moderno, e tem o Museu Mineiro, que tem arte sacra, antiga. Já foram ao Museu Mineiro? É um museu muito bacana também. Esse é o livro do Museu de Artes e Ofícios, tá? Esse é o Museu de Artes e Ofícios. É um museu do meu coração, porque, óbvio, eu fiquei lá muito tempo para escrever um livro, né? Fiquei lá pesquisando o acervo. E é um museu que conta sobre a história do Brasil, como era o Brasil, o trabalho no Brasil antes da industrialização. Vocês já falaram muitas coisas aqui sobre isso, né? Costureira, alfaiate, lá vai ter o carro de boi. Olha o trabalho do canoeiro. Esse aqui é quem? Olha, está representando o quê? Alguém sabe? É um cowboy. Então, quem é o cowboy mineiro? O cowboy mineiro chama tropeiro, né? São os tropeiros de Minas Gerais. Essa história aqui resume, de uma certa maneira, tudo o que nós conversamos. Sobre para que servem os museus, sobre a importância de guardar as coisas e sobre isso que vocês falaram dos avós, dos pais, das pessoas que guardam as coisas. Então, vamos lá, olha. Esta é a história da menina que guardava tudo. Juntava uma porção de coisas durante as viagens com o pai pelo interior. Todo mundo achava estranho. A menina guardava panela de velha de ferro e de barro, tachos, ferramentas usadas, sela e roupa de vaqueiro. Essa história é de verdade. Essa é a história que eu estou lendo para vocês, é a história do Museu de Artes e Ofícios. A menina foi guardando aquela coiseira toda lá. E todo mundo achava aquilo muito estranho. Por que essa menina guarda isso? Que menina doida, né? O que será que ela vai fazer com tudo isso? A menina cresceu e começou a comprar coisas mais esquisitas ainda. Moenda e engenho, alambique, roda d'água, carroça, canoa e carro de boi. Moenda e engenho são equipamentos que eram usados no Brasil colônia para moer a cana, para transformar em açúcar, em cachaça, né? Alambique serve para fazer a cachaça. Tudo isso tem lá no Museu de Artes e Ofícios. Isso. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver tudo isso. Roda d'água, carroça, canoa e carro de boi. Que moça doida, diziam uns. Deve haver algum interesse por trás disso, pensavam os desconfiados. O caso correu longe. Quem queria ficar livre de alguma coisa velha, ouvia o conselho. Ah, vende lá para aquela moça que compra tudo. Então, começou a vir gente de toda parte do interior de Minas procurar aquela moça que comprava coisa esquisita. Ô, moça, eu tenho uma bateia velha que era usada. Isso aqui, ó. Vocês sabem que é bateia? Que era usada para tirar o ouro. Onde será que ela vai botar tudo isso? As pessoas tinham essa curiosidade. Por muito tempo, tudo isso ficou guardado na fazenda dessa moça, em galpões enormes, bem guardadinho lá, as coisas dentro de caixotes. Até que, um dia, a moça acabou com o mistério. Ela achou um prédio grande e bonito no centro da capital. Olha o prédio. A antiga estação de trem. E montou uma exposição com tudo que havia guardado. Ela queria que todos soubessem como as pessoas vivem e trabalham desde há muito tempo. A moça passou a ser admirada até bem longe da terra dela.
mostrou que a gente guarda para contar a nossa história, para entender como o passado ajuda a construir o presente. É para isso que existem os museus. Eu quis contar essa história para vocês porque eu acho que ela fecha toda essa conversa que a gente teve aqui hoje, né? Mostra que a iniciativa pessoal de cada um de nós, dos seus avós, dos bisavós que vocês lembraram aqui, dos pais, de vocês, a iniciativa de cada um de nós é importante para que a gente guarde o nosso patrimônio, para que um dia esse patrimônio chegue aos museus e para que no futuro outras gerações possam ter contato com isso, né? A conservação dos museus depende não só de uma ação do governo, é preciso que o governo haja a favor dos nossos museus, o governo da cidade, o governo do estado, o governo do país, eles têm que se preocupar e muito com os nossos museus, mas é importante que todos nós, da sociedade, também façamos por onde manter as coisas e contribuir para que os museus continuem aí de portas abertas para todo mundo. Fantástico, Soraya, como sempre, né? Vocês viram que a Soraya é muito entendida, né? Vocês viram? Vocês aprenderam muito com ela hoje? Pois é, então, olha, depois vocês vão fazer outras rodas de conversa, vocês vão conversar com a Luana. Se vocês tiverem dúvida, eu tenho certeza que a Soraya vai estar disponível aí para esclarecer as dúvidas. Depois nós vamos contar para a Soraya como é que foi o desenvolvimento do projeto dessa turma, que museu que vocês vão visitar, o que vocês aprenderam. Nós vamos convidar a Soraya para vir aqui, né? Para poder visitar o museu da turma. Então, essa experiência aqui do terceiro ano este ano está sendo fantástica, viu, Soraya? Você está contribuindo com ela. Nós te agradecemos muito. Eu vou pedir para vocês baterem palmas para a Soraya. Olha, ó, palmas. Agradecer a Soraya. E o Bernardo vai vir te dar um abraço simbólico aí da turma como um todo. Te agradecer. Muito obrigada, viu, Soraya? Tá? Tem um autor muito famoso que chama José Saramago e ele fala assim: não há nada fora da história. Guardem essa frase. A vida da gente está dentro da história da humanidade. A vida da gente não está fora. Nós não somos só nós que estamos aqui agora. A gente tem uma história que está junto com a história da humanidade. E eu fico muito feliz quando vejo alguém que gosta de história. Tá bom? Gente, a gente tem costume, sabe, Soraya, de falar algumas palavras de agradecimento. Algumas crianças sempre gostam de falar alguma coisa em agradecimento a esse momento, tá? Laurinha, o que você gostaria de agradecer? Eu queria agradecer a você que você mudou meu pensamento para os museus. Eu não gostava, agora eu quero ir em todos os museus que tem aqui. Obrigada, tá? Seu livro, eu achei a história que você contou sobre os museus, muito legal. E sua tia também é muito parecida com você, ela é muito legal, tá? Quem gostaria também? Alice. Muito obrigada por ter vindo aqui para conversar com a gente. Você ensinou muita coisa para a gente. Todo mundo aqui deve estar muito feliz. Eu achava que não existia tantos museus aqui em BH, mas só pelos aqueles que o Bernardo leu, gente do céu, eu tô de cabelo em pé. E a Kate, para encerrar. Muito obrigada por isso, porque a gente aprendeu muito mais. E muito obrigada por ter saído do seu trabalho que você estava fazendo para vir aqui para dar conhecimento. Fiquei muito feliz de estar aqui. Mais uma salva de palmas. Obrigada, gente. Obrigada.